É uma ferramenta de empreendedorismo virtual que tem dado os primeiros passos em Portugal. O crowdfunding tem levado milhares de pessoas a financiarem projetos que de outra forma nunca teriam visto a luz do dia. Frankie Chaves está a gravar um disco graças ao financiamento coletivo. Através de um site português de crowdfunding, um músico independente pediu 5.000 euros para fazer o seu terceiro álbum e em 2 meses mais de 100 pessoas contribuíram com pequenas quantias de dinheiro que no final superaram o valor estipulado inicialmente. É uma maneira, primeiro, de conseguir financiamento e depois uma maneira também de conseguires criar uma base de dados e estás mais próximo dos teus fãs e dos teus amigos e de quem acredita na tua música para mais facilmente também conseguires comunicar mais coisas que faças. E, portanto, isso é importantíssimo. As pessoas é que legitimam aquilo que nós estamos a fazer, não é? As pessoas é que ouvem, as pessoas é que compram os discos e as pessoas é que vão aos concertos. Quem apoia financeiramente também ganha. Caso o projeto consiga angariar o montante definido, no prazo previamente determinado, há recompensas consoante o valor investido, que no caso da música se traduzem em CDs autografados, álbuns digitais ou bilhetes para concertos. Do valor angariado, a plataforma de crowdfunding fica com 5% para cobrir despesas de assessoria na preparação das campanhas e o seu acompanhamento durante e após o financiamento. Em muitos casos, este conceito é uma forma de muitos projetos saírem da gaveta. É mais uma solução, que se calhar complementar às que já existem, para financiar projetos, nomeadamente na área da cultura, onde alguns dos subsídios têm vindo a ser cortados. Os artistas podem ver o crowdfunding como mais uma outra via para chegar junto do público e de divulgar o seu trabalho, de abrir à participação das pessoas no seu projeto e também obter, obviamente, o financiamento. Do lado dos promotores é preciso alguma pesquisa antes de se lançar um projeto que terá de ter objetivos realistas e metas alcançáveis que podem ter a ver, por exemplo, com o número de familiares e amigos disponíveis para apoiarem os projetos, já que 30% a 40% dos apoios provêm destes círculos, passando depois a palavra à comunidade em geral. Daí a importância da divulgação dos projetos nas redes sociais. Apesar da área cultural ser a mais representada, qualquer pessoa ou empresa pode recorrer ao crowdfunding, mas nada está garantido à partida. É sempre possível propor uma ideia, propor um projeto e depois caberá primeiro a plataforma de crowdfunding fazer uma pequena validação, não é? Para ter a certeza de que a pessoa é quem diz que é e validar o projeto em si. Depois, a multidão é outro dos segredos do crowdfunding, que a multidão faz parte deste processo de validação, ou seja, se o projeto não se financiar é porque a multidão não gostou do conceito, não gostou da ideia ou simplesmente descobriu que o projeto não era válido ou a pessoa em si não era credível. Caso o apoio não se concretize, o que acontece em cerca de metade dos casos, todo o dinheiro angariado é devolvido aos doadores. Mas os casos de sucesso já são muitos e há iniciativas que conseguem muito mais dinheiro do que solicitam. É o caso do jogo Vem Aí a Troika, que em apenas 3 semanas duplicou o valor solicitado. O jogo satiriza a dinâmica de poder numa sociedade democrática, ganhando o jogador com mais pontos através da sua teia de influências ou consensos políticos e do dinheiro acumulado em paraísos fiscais. A carta que anuncia a chegada da Troika acaba com o jogo. Todo o feedback que recebemos do crowdfunding, o facto de termos recebido o apoio que tínhamos pedido em 11 dias, todo o buzz que se gerou em torno do jogo, a página do Facebook que nós criámos, os likes que tivemos, os comentários que tivemos, deixaram-nos antever que o jogo seria, pelo menos, um alvo de curiosidade das pessoas. E isso depois veio a revelar-se quando o jogo efetivamente chegou às lojas. O sucesso deste jogo foi tão elevado que já estão em desenvolvimento versões para Espanha, Itália e Grécia. O crowdfunding já é responsável por apoios financeiros avultados nos Estados Unidos. Em Portugal, apesar de estar a dar os primeiros passos, sendo ainda poucas as plataformas de crowdfunding online, adivinha-se que esta poderá ser, nos tempos que correm, uma ferramenta preciosa do empreendedorismo do futuro. E é essa nova forma de empreender que nos traz aqui ao Pavilhão do Conhecimento para a entrevista a Pedro Oliveira, que desde já agradeço a presença no Falar Global. Muito obrigado. E antes de tudo mais, perguntar-lhe, em breves segundos, o que é o crowdfunding? O crowdfunding é um novo mecanismo de financiamento de projetos, que podem ser também empresas, que permite a qualquer um de nós, a qualquer pessoa, por pouco dinheiro que tenha, fazer um investimento numa ideia que, por qualquer razão, se identifique com ela.
Hoje este tipo de investimentos é feito através de plataformas, existem hoje no mundo cerca de 450 plataformas que permitem a qualquer um de nós fazer estes investimentos mesmo em projetos que não conhecemos à partida. Repare, o crowdfunding não é necessariamente algo de novo, porque nós sempre recorremos à crowd para financiar, agora conseguimos recorrer a crowds que não conhecemos, porque precisamente através destas plataformas conseguimos com segurança chegar a crowds que não Mas, conhecemos Pedro, ainda. poderá ser uma alternativa ao sistema convencional de financiamento, à banca, por exemplo, à falta de É sem injeção de dúvida, capital nas empresas? é sem dúvida um complemento e uma alternativa, em particular numa altura em que os mecanismos tradicionais de financiamento nem sempre conseguem dar resposta aos pedidos dos empreendedores. Muita gente está hoje a recorrer à crowd para financiar as suas ideias. 450 plataformas, aquelas que existem, mas em Portugal é de facto algo ainda muito recente e inovador. Sim, em Portugal este movimento começou há cerca de 1 ano e meio. A plataforma líder é o PPL, o Crowdfunding de Portugal. É de facto um movimento muito mais recente. No mundo todo, hoje já estima-se que em 2013 vão ser angariados cerca de 6,2 bilhões de dólares. A grande plataforma de referência é o Kickstarter, que sozinha consegue angariar cerca de 450 milhões de dólares, tendo financiado já de mais de 80 mil projetos. Repare que o crowdfunding em Portugal, o PPL, financiou 35 projetos, portanto é uma dimensão muito mais E esses recente. projetos têm alguma matriz comum? Qual é a área de atividade que normalmente se dirige ao crowdfunding? No Se é fundo, que o podemos crowdfunding, identificar, sim, de alguma forma. o crowdfunding dirige-se a todas as áreas, sendo que podemos dizer que a maioria dos projetos que hoje têm tido financiamento através do crowdfunding são da área das artes. Muita música, muito cinema. É muito curioso porque ainda recentemente houve as nomeações para os Oscars e dos filmes nomeados, há 3 filmes que foram financiados pela crowd. Em Portugal podemos ver artistas de todos os tipos, desde os Primitive Reason até à Orquestra Gulbenkian, o Tinoco, que é o maestro da... E aquela banda de garagem que porventura neste momento nos está a ouvir, caso queira interessar-se por um financiamento desta natureza, como fazer, Pedro? Deve recorrer a uma das plataformas, pode visitar ppl.com.pt, onde tem toda a informação que precisa. No fundo, o que precisa de fazer é preparar um pitch apelativo para chegar às pessoas e ter um esquema de recompensas, porque neste tipo de crowdfunding que estamos a falar, há tipicamente uma recompensa. Pode ser a gravação de um CD. Ou seja, porque é que eu vou investir nesta banda de garagem que estamos a ouvir? Certamente porque gosto da música deles, identifico-me com o que eles estão a fazer e quero comprar, mesmo antes de existir disponível, aquele CD. E, portanto, de certa forma, estamos a fazer pré-vendas. Este é um dos tipos de crowdfunding que existe. Depois há outros tipos de crowdfunding, para além do baseado em recompensas, há o chamado baseado em doações. Em Portugal nós também suportamos o BES Crowdfunding, no fundo para projetos sociais em que não há uma recompensa direta. Eu apoio porque quero apoiar, porque é uma boa causa. Depois há mais 2 tipos de crowdfunding que ainda não existem em Portugal, esperemos que venham a ser regulamentados em breve, que é aquilo que chamamos o Equity Crowdfunding, por um lado, ou seja, para projetos maiores em que eventualmente eu quero investir na sua empresa, mas quero como contrapartida ter uma participação no capital da sua empresa. É possível. Isso é possível que venha a acontecer. Isso já foi aprovado nos Estados Unidos, já foi aprovado, já existe em Inglaterra, já existe em França e na Alemanha. Esperemos que venha a acontecer em Portugal a curto prazo. Aliás, em Portugal o maior partido da oposição, neste caso o Partido Socialista, tem vindo ultimamente a dar conta da pertinência da validação de plataformas de crowdfunding que não têm ainda um enquadramento legal muito explícito. É verdade, nessa matéria, que trabalhos é que têm vindo a ser apurados? É verdade, nós temos estado a falar não apenas com o Partido Socialista, mas com os outros partidos também e com o próprio Governo, que em tempos mostrou interesse em avançar com o crowdfunding, bem como com a CMVM. O regulador tem aqui um papel importante, tem que dar um parecer positivo para que isto aconteça. Este parece ser um tema baseado na experiência de outros países, que aliás é transversal a todos os partidos, não parece ser ideológico. É muito interessante ver o que aconteceu nos Estados Unidos, onde todos os partidos, onde os 2 principais partidos aprovaram quase por unanimidade o aparecimento do crowdfunding. Mas, portanto, nós esperamos, eu sou moderadamente otimista, que isto venha a acontecer em Portugal. Mas, Pedro Oliveira, quantos projetos são bem-sucedidos no conjunto daqueles que são apresentados, normalmente? A proporção é, curiosamente, muito semelhante em Portugal e noutros países. Cerca de 46% dos projetos que são submetidos para financiamento são financiados. Tem uma prévia avaliação? Tem uma prévia avaliação, ou seja, nós rejeitamos imensos projetos porque não achamos que aquilo tenha pernas para andar, mas entre aqueles que são realmente postos para financiamento pela crowd, em média 46 no Kickstarter, 43 para ser específico, no PPL em Portugal são aprovados. Depois, muitos destes projetos acabam por ter muito mais financiamento do que o que seria
necessário para avançar o projeto. É muito curioso que no Kickstarter, eu lembro que mais de 20 projetos tiveram mais de $1 milhão de financiamento, havendo mais de 10 projetos que tiveram mais de $10 milhões, quando o que eles precisavam era cerca de $10 mil, $15 mil. Ou seja, os valores que conseguiram angariar são muito para lá dos 100% do que queriam. Sendo que depois, a média, isto são claramente outliers, e a média são projetos da ordem dos $5, $10 mil. Quais são as principais compensações que o investidor normalmente tem? Já deu conta que poderá vir a participar no futuro até na estrutura acionista de uma empresa, eventualmente. Mas normalmente, e agora nas indústrias culturais, que há pouco referiu, qual é a compensação que normalmente o investidor tem? É muito interessante. Eu acho que a recompensa mais frequente é, por exemplo, a gravação de um CD em que depois terá um CD antes mesmo dele aparecer no mercado. Mas este é também um mecanismo para testar novos produtos. E lembro-me que no caso da Gulbenkian, um dos produtos que eles davam como recompensa era a possibilidade de assistir às gravações. Ou seja, de certa forma, através do crowdfunding, nós conseguimos perceber se o mercado, se as pessoas estão interessadas em determinadas modalidades. Porque se houver muita gente a escolher essa mesma modalidade, e neste caso era assistir a uma coisa que normalmente nós não assistimos, não é só ir ao concerto, é assistir à gravação da Orquestra Gulbenkian com o maestro Tinoco a gravar o CD, conseguimos perceber que há muita gente interessada nestes novos produtos e na realidade isto pode se tornar um produto ou um serviço de sucesso. Portanto, encontramos tipicamente associadas recompensas físicas e na realidade, quanto mais apelativa for a recompensa, melhor é o sucesso associado, ou mais provável é o sucesso desse mesmo projeto. Nos Estados Unidos vemos muitas tecnologias, há exemplos sei lá, o suporte para o iPod Nano, é algo físico que eu depois lhe mando para casa, relógios, tecnologias, suportes para o iPhone, esse tipo de coisas tem tido bastante sucesso. Na qualidade de investigador e professor universitário e da sua experiência internacional, aliás, nos Estados Unidos, que análise comparativa estabelece entre o empreendedorismo que se faz em Portugal e aquele que se faz por outras paragens, obviamente, para além da distância, da dimensão. Mas empreendemos tanto quanto os outros, nem por isso? Nós acho que vivemos um período particularmente interessante em que estão a acontecer muitas iniciativas na área do empreendedorismo. Costuma-se dizer que é nas subidas que se ganham as corridas, é nos momentos de maior dificuldade que se vê quem é que tem pernas para chegar lá em cima. E acho que vivemos um momento desses, não é? Um momento em que muitos potenciais empreendedores perceberam que os mecanismos tradicionais para arranjar emprego, nomeadamente bater à porta das empresas, estava fechado e, portanto, tiveram que dar corda aos sapatos e criar a sua própria empresa. Eu penso que, aliás, vivemos, no ponto de vista do empreendedorismo, vivemos um momento feliz em Portugal. E isso, aliás, pediu uma comparação, é muito interessante, porque quando nós olhamos, nos Estados Unidos a Kauffman Foundation fez um estudo olhando para as maiores empresas, na realidade olharam para 9.000 empresas e tentaram perceber o que é que tinha, em que período é que tinham sido criadas, tendo percebido que mais de 50% das 9.000 e mais de 50% das Fortune 500, das 500 maiores, foram criadas em momentos de crises económicas. Realmente mostrando que nestes momentos, em que as coisas estão mais difíceis, apenas as boas ideias vão vingar e, portanto, é um bom momento para que surjam ideias com valor. Normalmente o tecido universitário deve estar muito ligado ao empreendedorismo, às startups, às spin-offs que vão surgindo, como na boa tradição norte-americana. As universidades portuguesas estão, de facto, receptivas a parcerias e a iniciativas desta natureza? Têm tido essa experiência? A minha experiência pessoal é de estar ligado a programas de empreendedorismo desde que cheguei a Portugal há 8 anos. E, portanto, eu acho que sim. Eu acho que, de alguma forma, nós fomos pioneiros no lançamento de programas de empreendedorismo em Portugal, na Universidade Católica, mas hoje sabemos que todas as universidades em Portugal, ou quase todas as universidades, despertaram para esta realidade e têm hoje iniciativas de apoio ao empreendedorismo. Portanto, eu penso que sim. Penso que, aliás, se pode ver alguma coisa de positivo nesta crise, no atual momento que vivemos, é de facto um despertar para a necessidade de dar aos nossos alunos ferramentas para que eles hoje possam criar o seu próprio emprego. Enquanto que tradicionalmente o que os nossos alunos queriam era encontrar um emprego seguro, garantido numa empresa ou até no Estado. E é essa mensagem de otimismo que deixamos ao auditório do Falar Global. Pedro Oliveira, foi um gosto tê-lo no programa. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim falámos de uma nova forma de empreender, quem sabe, para que muitos projetos possam ver uma luz ao fundo do túnel.